Boa noite, amados irmãos. Como de praxe, às quartas-feiras, nós fazemos o estudo da nossa mediunidade, e aos sábados nós fazemos as nossas palestras sobre o Evangelho. E há uma ligação muito forte entre a mediunidade e os fatos mediúnicos ocorridos na Bíblia. E nós começamos esse estudo da mediunidade de forma um tanto quanto diferente daquele que se estuda no Livro dos Médiuns. Primeiro, fazendo um estudo da eletricidade, depois do magnetismo, e hoje eu pretendo encerrar a parte da biologia. Como é que a mediunidade afeta os diversos órgãos do nosso corpo e como se interagem, para a seguir nós começarmos a falar e tratar do corpo astral. Eu acredito que essa parte, já com todos esses conhecimentos, será muito mais facilmente entendida. Meu nome é Walter de Carvalho, todos conhecem. E aqueles que me atendem nesse momento, nesse dia, com a paciência que lhes é natural, muitos são simpatizantes, mas eu acolho a todos, católicos, evangélicos, de outras religiões, porque os ungidos, os profetas, estão em todas elas. E nós temos falado sobre isso e mostrado, desde o primeiro vídeo sobre o corpo astral, como se dá a interligação entre nós e o mundo espiritual. E conseguimos mostrar na Bíblia, aos sábados, versículo a versículo, os fenômenos mediúnicos que ocorriam desde aquela época, as materializações dos anjos, os sonhos e assim por diante. Mas hoje nós vamos tratar de terminar a parte mediúnica, a parte de biologia. Vamos falar daquilo que eu sempre digo que é o mais importante órgão do nosso corpo, que é o coração. A Bíblia diz tanta coisa e fala tanto sobre o coração. Inclusive, Jesus diz: amai a Deus de todo o teu coração. Para você ver a importância desse órgão e como é que ele representa nas comunicações mediúnicas. É um sistema de comando. Através de aurículas e ventrículos, esquerdo, direito. Não vamos nos descer a detalhes biológicos do nosso sinusal, do feixe átrio ventricular, mas que esses segmentos vamos tratar dentro do aspecto mediúnico. Não vamos nos ater aos fascículos de ris, não vamos descer a esse aspecto do que é direito na espessura do miocárdio, do que é esquerdo, que passa no aspecto intravalvular, porque tudo isso afeta diretamente a mediunidade quando estamos trabalhando. Mas vamos falar sobre a mediunidade nesse aspecto. Esse sistema de comando que nós chamamos do coração possui significação particular para os espiritualistas, pois aí está situado o que nós chamamos o ato monádico espiritual, que representa o eu superior, que é atemporal e adimensional, mas se liga ao homem por um ponto espiritual. Compare-se com um ponto matemático, também adimensional. Por isso que eu tanto insisto que nós temos que libertar o Cristo interno que nós temos dentro do nosso coração. E é através do coração que nós meditamos, entramos em atividade fluídica superior. Por isso, em todas as raças, em todas as idades, meus irmãos, quando alguém se refere enfaticamente a si mesmo,
bate com a mão na altura do coração e diz: eu. Não é verdade? Ninguém bate a mão direita na testa, na cabeça ou em qualquer parte de outra do corpo, sem que ninguém ensine a ninguém. Surge espontaneamente o gesto, que é instintivo e intuitivo da verdade. É através desse ponto, meus irmãos, que podemos ligar-nos às correntes mais elevadas de pensamento, captando as ideias sublimes. E é daí que o nosso eu, adiantado ou atrasado, depende da evolução de cada um de nós, nos comunica seus pensamentos. Veja bem, vamos citar Mateus 15, capítulo 18, versículo 18, e Marcos, capítulo 7, versículo 21. O que é que eles dizem? Vamos nos recordar? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Agora todo mundo já entendeu. Por quê? Porque do coração procedem os pensamentos, disse Lucas, no capítulo 24, versículo 38, que são emitidos pelo eu. E depois de contatados no coração, sobem ao cérebro, onde se horizontalizam no raciocínio discursivo. Mas é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas o que sai, sai do seu coração. Por isso que nós temos aquele ditado que diz: a boca fala aquilo que o coração sente. De acordo com a tônica desse átomo monádico, como eu digo, é que será feita a sintonia do indivíduo com o seu plano espiritual, baixo ou elevado, astral ou mental. Depende da evolução de cada um. Quando desencarnado, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Nós estamos estudando a mediunidade desta maneira. Quando desencarnado, o espírito segue pelo peso específico desse átomo para a região que lhe é própria. Quando encarnado, porém, há mais facilidade de sintonizar com os diversos planos. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas ações. Isso é a única coisa, como diz aquela lápide, né? Aqui todos são iguais, mas nós não somos iguais pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E o que seria a mediunidade captativa? Por meio desse átomo monádico que está dentro do nosso coração, consegue a criatura ligar-se às correntes de pensamento. Pedro Baldi chamava Nuher, que formam a noosfera superior do planeta. Um cientista que estudou o espiritualismo detalhadamente, Teilhard de Chardin, disse isso também claramente. E lá captar ideias novas, conceitos elevados, sublime, seja em pintura, seja em escultura, música, poesia ou qualquer outra expressão artística genial que vem do sentimento do coração de cada um de nós, vibrando com o nosso cérebro, com a nossa epífise e ligando ao mundo superior. Quando estudarmos o plano astral, nós vamos verificar como isso é importante. Depois de captar as ideias, é que a criatura poderá, se tiver capacidade, transmiti-la da ligação física da mente, o coração, ou seja, o átomo monádico, para o corpo pineal. Isso que nós estamos estudando nas aulas de mediunidade, as pessoas não falam. As igrejas não falam sobre isso e não dizem o sentido que Mateus, Lucas, Marcos e os outros profetas falaram. Essa é a transformação, meus irmãos, do que é vertical, intuição, individualidade, em horizontal, raciocínio, personalidade de cada um de nós. Processo difícil e árduo, sim, eu concordo. Pois o intelecto personagem nem sempre possui vocábulos que possam exprimir
os fenômenos puramente mentais da individualidade. Por isso que eu sempre digo às pessoas, respeite a individualidade do outro. O meu direito, ele termina quando começa a individualidade e o direito do outro. E muito menos os espirituais, do eu superior que está dentro de cada um de nós. Quando Divaldo fala do eu maior, do eu interior, que nós temos que buscar conhecer a si próprio, como Platão falava, e Jesus, com base em Platão, falava, o eu superior, o eu maior, o conhecimento de si próprio está no coração, nessa ligação com a pineal. Os grandes místicos, vamos analisar mais um detalhe. Os grandes místicos mergulham na personalidade fixada pelo corpo pineal e chakra coronário, que nós já tratamos com tantos detalhes, na individualidade fixada no átomo monádico, e com isso obtém um encontro com o eu superior. Os grandes místicos encontram esse encontro com o eu superior, por causa desta ligação do coração e do centro coronário com a nossa pineal, que é a nossa epífise, que é a nossa antena ambulante, que nos liga ao mundo superior. Por isso que se diz, a criatura entra no reino dos céus, que está dentro de vós, disse Lucas, em 17:21. Por que Lucas disse que o reino dos céus está dentro de nós? Porque ele está em um mergulho profundo que nós damos, e é essencial para a redenção da criatura. A penetração dentro do nosso coração, do nosso eu superior, do nosso eu maior. Por isso que você tem que se entregar ao mundo espiritual, a Deus, a Jesus, de todo o teu coração. Para ensinar isso, veio à Terra Jesus, que unido ao Cristo, nos legou essa doutrina maravilhosa que foi anotada pelos 4 evangelistas. Temos muito mais evangelhos, mas nós estamos tratando só dos 4 evangélicos canônicos quando trabalhamos ao sábado. Agora vocês entendem, eu estou fazendo uma ligação direta da quarta com o sábado. Mas existe um detalhe chamado epilepsia, que confunde muitas pessoas, que são ataques paroxismais, com perda de consciência e espasmos musculares tônicos, ou clônicos, como alguns chamam, para sua manifestação espetacular externa, onde desde remota antiguidade impressionou a todos, sendo atribuída a agentes espirituais, através da possessão, ou a influência da lua, eram chamados lunáticos. Hipócrates, 460 a 370 a.C., já se esforçava, meus irmãos, para provar que era malfísico e não sagrado. Mas é só a partir, prestem atenção, de 1857 é que um médico chamado Thomas Laycock deu um passo real à frente, introduzindo o bromo em sua terapia preventiva da epilepsia. Para não confundirmos, alguns ataques, conexões mediúnicas, que às vezes ocorrem e a pessoa parece estar tendo um ataque epilético. O ataque pode ser leve, alguns segundos, de simples ausência, ou seja, de lapsos de consciência, até convulsões violentas, como nós conhecemos como funciona a epilepsia. Não confundamos-la com a mediunidade. Frequentemente, a vítima percebe a aproximação do ataque, por sintomas diversos, embora sempre idênticos em cada pessoa, que podem ser um calor envolvente, uma sensação típica visual, olfativa, auditiva, gustativa, táctil ou dolorosa, esta, sobretudo, na parte alta do abdômen. Por isso a confusão com a mediunidade. Em muitos casos, pode verificar-se essa disfunção ou disritmia cerebral verificável por meio da eletroencefalografia, o EEG, quando se diz que se trata de epilepsia sintomática, orgânica ou secundária. Mas em outros casos, nada é encontrado. Vamos começar agora a analisar o aspecto mediúnico disso. E o EEG é normal da pessoa.
quando então se diz que epilepsia idiopática, essencial, criptogênica ou genuína. Recomenda-se que, além dos remédios preventivos que se dêem a essas pessoas, chamados fenobarbitúricos, os pacientes se mantenham com pensamentos bons, alegres, em perfeita higiene mental. Agora nós vamos chegando aos poucos à mediunidade em relação a esses sintomas que parecem muito com alguns aspectos ligados à mediunidade. Não é difícil reconhecer, nos ataques epiléticos, uma ligação da vítima com seu obsessor. Aí é outra história. Eu agora já estou saindo do campo da matéria física, da medicina, da biologia pura, do ataque epilético do corpo físico, por um distúrbio, inclusive físico, para o caso de uma obsessão. Neste caso, ou se verifica um lapso momentâneo nas funções nervosas, que é o pequeno, quase nunca é obra de obsessores, ou o ataque se desenvolve até as convulsões. Nesse último caso, dá-se a influência espiritual, pelo que nós chamamos locus minoris resistente, que é normal em todas as incorporações, que é exatamente a lesão ou disfunção cerebral, que pode ser ou não hereditária. Feita essa ligação pelo chakra umbilical, como nós já tratamos do chakra umbilical, ou até mesmo pelo esplênico, ou pelo chakra fundamental, a repercussão violenta do choque psíquico atinge o ponto fraco, que é a parte cerebral afetada. Com o choque, a vítima caminha até o clímax convulsivo, quando então se dá o desligamento automático. O paciente, contudo, pela exaustão ou desvitalização, cai de imediato em sono profundo durante 1 ou 2 horas. Ao despertar, de nada se lembra, não tendo consciência nem mesmo de ter tido as convulsões. Então, eu estou dizendo que as convulsões podem ser de duas naturezas. A puramente física, epilética pura, e a causada pelos obsessores. De outras vezes, a vítima nada tem de anormal no cérebro. São esses casos que eu falei que, quando faz o exame, não dá nada. Mas ele teve aquele ataque. Ele teve todos esses sintomas, esses fatos que eu citei para vocês aqui agora. O EEG nada consta, e, no entanto, a sintomatologia apresenta-se idêntica. Nesses casos, ocorre a ligação obsessiva violenta, com disritmia cerebral durante as convulsões. Embora o EEG dele posterior nada acuse. Então, nós que estudamos a mediunidade, a ciência espírita, precisamos estar muito atentos para essas situações e sabermos diferenciar o que é da espiritualidade do que não é da espiritualidade. Entretanto, se não forem evitados esses ataques convulsivos, a lesão aparecerá com o tempo, pois mesmo com o EEG não acuse, a disritmia vai acontecendo no cérebro físico, sem contraparte astral, sofre desse mal sempre, sendo aí o locus minori resistente. Uma das provas maiores do que afirmamos, meus irmãos, é que vocês já devem ter visto isso. Vamos dar um exemplo. É a premonição sentida pela vítima do que vai ocorrer. Olha que coisa interessante. As pessoas dizem, pô, mas eu tive um sonho, uma premonição. Nós tivemos alguns cientistas que estudaram milhares de casos de premonição. Uma das provas maiores que afirmamos é a premonição sentida pela vítima do que vai ocorrer. Mas tem pessoas que têm premonições de que pessoas vão ter acidente, de que pessoas vão morrer, de que o mar vai adentrar determinadas situações. São premonições. Que o pessoal diz, o vidente fulano de tal. Não, ele é uma pessoa apenas comum, normal, que tem a sua pineal ativa e a sua epífise ativa, seu sistema pineal ativo, e tem uma premonição do que vai acontecer. São os profetas, aquelas pessoas ungidas que profetizam nas igrejas. Sendo médium,
percebe a aproximação do obsessor, pelo fenômeno que os médicos denominam de aura epilética. Ora, que eu estou falando uma coisa muito grave que as pessoas nunca nem ouviram falar. Dependendo do ponto de maior sensibilidade, os fluidos do obsessor que se aproxima são notados pela vidência. E como eu disse, a vidência não é dos olhos, é da epífise e da hipófise. Cores, luzes, ou mais frequentemente sombras, pela audiência, sons, ruído, vozes, pelo olfato, odores típicos, ácidos ou fétidos, como nós já tratamos aqui, pelo paladar, o gosto ácido na boca, às vezes adocicados, ou pelo tato, uma onda de calor irradiando que o envolve, aqueles arrepios que nós tratamos tanto nas palestras passadas. Assim também o dar na boca do estômago. É com frequência notada. É uma dor que dá na boca do estômago. É com frequência notada. E no momento da ligação, através do chakra umbilical plexo solar. O tratamento preventivo, a medicina até hoje não conseguiu a cura. Mas apenas evita as convulsões. Todo mundo sabe disso. É ótimo para os médiuns, pensamentos bons e alegres, mente higienizada, sem aborrecimentos, sem raivas, sem emoções e sem ressentimentos. Quanto às drogas, meus amigos, o efeito que alcançam é isolar o tálamo do córtex, que nós já falamos, e interromper as associações do lóbulo frontal. Ora, essas mesmas drogas impedem qualquer ligação do espírito com o médium, embora este seja normal. Por isso que o médium tem que estar muito bem, sem nada disso, sem aborrecimento, sem raiva, sem emoções, sem ressentimentos, e não tomar qualquer tipo de droga. E como eu disse antes, nem se alimentar para não ficar fétido do ambiente, para os espíritos que vêm para reuniões, para trabalharem e terem trabalho de limpar o médium, para que o médium permita aquelas ligações eletromagnéticas, as imantações e o uso do seu organismo para facilitar as comunicações mediúnicas. A bioquímica já comprova tudo isso, mas o que eu quero falar agora é sobre o karma, que as pessoas não gostam muito de falar, ou dizem tudo é karma, culpam sempre o karma. Após alguns milênios, meus irmãos, de conhecimento da lei do karma, que nós, na doutrina espírita, na ciência espírita, chamamos a lei de causa e efeito, quer por meio das revelações espirituais, quer pelas filosofias, sobretudo orientais, chegou a vez da comprovação científico-experimental dessa lei. Agora já se comprova. Agora as faculdades já se comprovam. Na Rússia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil já temos faculdades que trabalham com isso. Eu já citei uma vez que 2 médiuns juntos a um paciente colocam em transe esse paciente e o levam para uma colônia para tratamento espiritual, num hospital, numa outra dimensão, e voltam. Porque o que se trata é o corpo astral, como eu disse na primeira palestra, faz umas 40 para trás. Esse estudo e pesquisas laboratoriais da bioquímica, os biólogos descobriram que dentro do núcleo ultramicroscópico da célula microscópica existe um ácido que chama-se ácido desoxirribonucleico, conhecido pela sigla DNA. Trata-se de um ácido de açúcar desoxidado, em cuja composição são encontrados fósforo com a forma de ácido fosfárico, açúcar em forma de desoxirribose e 4 bases de nitrogênio, tal, etc., que não vamos tratar disso aqui. Essas bases de nitrogênio, meus irmãos, são precisamente a cota do prana, que nós já falamos, que alimenta cada célula que é viva, pois do nitrogênio formam-se os aminoácidos, blocos constitutivos das proteínas, etc. O prana, que eu já tratei tanto aqui, é o nome dado pelos hindus à energia radiante do Sol.
que vitaliza tudo que vive através da fotossíntese e da respiração. Por isso que a ciência espírita é uma ciência. Dá para ver claramente isso. No fenômeno da hematose, por exemplo, o sangue absorve nos pulmões oxigênio e nitrogênio que são recolhidos. O primeiro pelos eritrócitos e o segundo pelos linfócitos. Estou falando a linguagem que todos entendem. Além dessa absorção por via aérea, há o nitrogênio que é extraído dos alimentos pelo canal digestivo. Aquele que é retirado do ar em sua forma astral pelo chakra esplênico. Olha o que eu estou dizendo. Eu falei tudo isso que nós conhecemos biologicamente para dizer que isso é extraído para o canal digestivo no ar em forma física e distribuída ao chakra esplênico e transformada em energia física e distribuída ao organismo pelo baço. Se lembra da importância que eu disse do baço? Por isso pode explicar-se a grande quantidade de nitrogênio no ar atmosférico. Numa proporção de 78 partes por 21 partes apenas de oxigênio, a natureza não perderia tempo com coisas inúteis, nem a espiritualidade. O nitrogênio, para nós espíritas, entra na formação química da célula física, núcleo, citoplasma e membrana, e da célula astral, isto é, a parte astral materializada da célula, que é o DNA, que constitui o sistema nervoso central, que representa a mente da célula no mais íntimo do seu núcleo, que a célula tem inteligência. A célula tem vida própria. Segundo o Dr. Watson e o Dr. Francis Crick, o DNA é constituído por 2 cordões, e a gente vê as representações gráficas das 2 cadeias, etc, etc. Eu não vou discutir nem mostrar como é que funciona, como funcionam esses cordões, as suas travessias, ligando-se em intervalos regulares, porque é exatamente aí que mais tarde, pela lei do karma, nós vamos ter uma afetação no DNA e a pessoa, amanhã ou depois, ou num determinado período pré-estabelecido, tem um determinado tipo de doença karmática. Os cordões se complementam mutuamente, meus irmãos. E é interessante observar que a sucessão de bases numa cadeia reage à sucessão na oposta. Essa disposição tem uma aplicação genética. É bioquímica. Vamos ver dentro da ciência espírita. Lógico que nada sendo casual, que não existe o acaso, muito menos o seria o princípio determinante da vida de uma criatura. O módulo pelo qual são regidos todos os esquemas físicos de um corpo que vai servir de veículo a um espírito eterno. Tudo isso está programado porque nós estamos servindo de casa para um espírito. Somos a habitação do espírito. Nós não somos pessoas numa experiência espiritual. Nós somos espírito numa experiência carnal. Toda a programação das atividades, das qualidades, dos defeitos, todas as determinantes da saúde, das enfermidades genéticas, mesmo que só se manifeste muitos anos depois do nascimento, das perfeições e das deficiências, todas as ocorrências somáticas e sua periodicidade e suas consequências vêm disso, de uma moldagem do nosso DNA pelo nosso corpo astral. A estrutura do DNA não depende mesmo do acaso, nem mesmo apenas dos pais. É o resultante daquilo que nosso espírito determina por si mesmo, automaticamente, por sintonia vibratória própria, influindo na constituição interna do cérebro de cada célula, para que ela reproduza o melhor modelo e o mais perfeito esquema que sirva para a caminhada evolutiva deste eu, que durante determinada temporada vai empreender essa viagem carnal aqui de instrução, aprendizado e experiência no plano mais denso da matéria.
que nós somos matéria condensada. Nós somos energia condensada na matéria. O DNA traça o roteiro turístico dessa viagem evolutiva do ser humano naquele período e automaticamente vai marcando as paradas nos portos das dores e as festas nas cidades das alegrias. A determinação do módulo é paulatina e gradativamente construída durante a vida pela gravação nesse cérebro-relógio celular que nós temos, todos nós temos, e todos os nossos atos, palavras e, sobretudo, de todos os nossos pensamentos e desejos, desde que tenham força, intensidade, constância e capacidade de moldá-las. Nesse DNA, que é mais astral do que físico, vivemos diariamente numa vida gravando o que nos ocorre na vida seguinte. É a construção lenta, mas segura de um karma infalível e inevitável. Não depende do acaso, não depende a árvore que nascerá da plantação que fomos realizando ao longo da nossa vida. Isso já vem estruturado. O DNA tem importância biológica fundamental nas células animais, vegetais e bacterianas. E em alguns vírus, como depositório de informações genéticas. Mas eu vou dar uma parada aqui antes de dar continuidade para citar um exemplo de um caso de um garoto que era um policial antes. Isso foi examinado por Ian Stevenson, exatamente nos Estados Unidos, num dos 1000 casos que ele analisou, em que o garoto nasceu com um sopro no coração, porque ele tinha sido um policial anterior, tinha recebido um tiro no seu coração. Ele nasceu com um problema naquele coração. Olha como o corpo astral afeta a vida futura de cada um de nós. Minha gente, assim como os cromossomos dos espermatozoides das células somáticas consistem principalmente das desoxirribonucleicas, nos espermatozoides, que possuem número haploide de cromossomos, a concentração do DNA é a metade do encontrado no núcleo das células somadas da mesma espécie. Por isso que há uma junção. A célula tem 46 cromossomos, enrodilhados em novelo ultramicroscópico, cada par é rotulado com o número de 1 a 22. O 23º par é formado na mulher por 2 cromossomos homólogos, o X, no homem por 2 heterocromossomos, o Y, X e Y. Todo mundo que estuda sabe disso. Na fecundação, as células masculina e feminina, as gametas, unem-se para formar o zigoto, todo mundo sabe. É o óvulo fecundado. Nova célula completa da qual se forma um novo corpo. Cada cromossomo de um zigoto é constituído por uma cadeia de substâncias químicas complexas, na qual ressalta a importância de uma estrutura ultramicroscópica, que é o gene. Os genes são distribuídos linearmente ao longo dos cromossomos, na fração das moléculas do DNA. Em cada zigoto, os genes constituídos pelo DNA são portadores de um código cifrado, que constitui a programação do organismo que começa a formar-se. Assim, essa informação básica preside a todas as transformações químicas no interior da célula, ou de cada célula, da qual se origina o corpo humano. Tudo isso nasceu a ciência denominada genética molecular. Não sabem eles que tudo isso é definido pelo nosso corpo e pela espiritualidade. Muito bem, vamos então tratar disso dentro do aspecto espiritual, da ciência espírita. É, pois, no zigoto, prestem atenção, nunca esqueçam disso, que o espírito reencarnante que se ligou ao espermatozoide, como eu expliquei na palestra passada, escolhido por ele por uma sintonia vibratória, ou seja, automaticamente, vai gravar o programa de sua vida inteira.
Olha que coisa interessante. Aí escreve ele, por efeito de sua frequência vibratória e como consequência do que traz em seu perispírito, o corpo astral, o código cifrado, que vai presidir a todas as transformações físicas, químicas, orgânicas, biológicas de todas as suas células, durante toda a sua existência terrena. A genética molecular, meus irmãos, quando for bem desenvolvida, poderá trazer esclarecimento muito mais precisos da vida de uma criatura do que o horóscopo astrológico. Em certo aspecto, isso já se vê pela linha das mãos e dos pés. Mas, infelizmente, a quiromancia está ainda muito na fase charlatanesca e empírica. Por isso que nós dizemos, na cartomancia, o espiritista não segue a cartomancia. Mas assim como a ciência comprova experimentalmente em laboratórios, a marca inconfundível e iniludível da lei do karma gravada nos mais recônditos da célula, assim também conseguirá descobrir o significado das linhas das mãos e dos pés. O tempo dirá. Porque tem um sentido, nada existe por acaso. Por isso, meus irmãos, afirmamos sempre que a célula, com sua centelha divina, possui mente. Já disse isso. Logicamente, não se trata de um intelecto com livre-arbítrio, que tem, inclusive, monges e pastores que dizem que não tem, livre-arbítrio não existe. Uma vez eu escrevi um artigo falando sobre o servo-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio, temos servo-arbítrio. Ou obedecemos a lei divina gravada em nossa consciência, ou então descumprimos. E isso não está correto. Trata-se da fita de um cérebro eletrônico, que depois vai ser colocado na máquina seguinte, nos corpos, cada vez que nós a encarnamos, para dar todas as informações no momento preciso da sua execução. Não falha. Não precisa de temperatura especial nem de eletricidade para trabalhar isso. Cremos que está bastante claro para todos agora que realmente a ciência médica, ou melhor, a bioquímica, descobriu a lei do karma e como ela funciona. Alguém tem dúvida depois do que eu expliquei? Não tem. A lei do karma foi descoberta foi comprovada pela bioquímica. Isso faz nos compreender que tudo o que temos que passar na vida já está predeterminado. Não por uma divindade. Somos nós que, numa vida, plasmamos a gravação ao nosso DNA e depois somos obrigados a ouvir-lhe a voz severa e inacessível, a roncos e choradeiras. É mecânica essa atuação. Assim será realmente. Uma vez Kardec disse essa expressão, né? Kardec, por que você trabalha tanto? Você já precisa descansar, você já está com alguns problemas, ele tinha 60 e poucos anos, e ele disse, não, eu estou construindo o meu porvir, o meu futuro. Eu quero trabalhar muito nesta encarnação, porque com ela eu estou preparando a minha volta. Assim com cada um de nós. É a replicação do DNA que nós precisamos ter com nossos comportamentos, nossas atitudes. Aqui, pois, observamos que o DNA e seu código podem ser modificados por substâncias químicas. Ora, a produção hormonal pode influir na modificação do DNA. E essa produção endócrina é afetada pelos atos, palavras, sentimentos e pensamentos das criaturas. E pouca gente sabe disso. Hoje os médicos já sabem que quando um doente tem a família perto e tem amor, ele se recupera com mais facilidade. Por causa de quê? Por causa das palavras, dos atos, dos sentimentos, dos pensamentos da família e daquelas pessoas que amam aqueles doentes. Ninguém vai me contestar nisso que eu estou falando. Atos e pensamentos harmoniosos, meus irmãos, emoções agradáveis, alegria e amor,
trazem modificações benéficas ao DNA, melhorando o padrão e marcando ótimo karma para a vida seguinte, não é nem nessa. Em contraposição, atos e pensamentos de raiva, ódio, mentira, sentimentos baixos, emoções desregradas, provocam produções hormonais que atingem o DNA, modificando os códigos, aí gravando marcas que determinarão no futuro as reações e ações e pensamentos destrutivos. Eu citei o caso daquela senhora que eu fui dar um passe de cura com a equipe, inclusive eu vou agora fazer um conselho. Se você dar um passe numa mulher, levem médiuns mulheres junto com você. Se você, e até para evitar outros tipos de... Nós estamos vivendo dias tão difíceis. Se você... Eu, por exemplo, no atendimento fraterno, quando eu fazia atendimento fraterno, na sala de atendimento fraterno, quando era um rapaz que vinha, eu chamava 2 médiuns homens para me acompanhar no atendimento daquele rapaz. Quando era uma mulher que vinha, eu chamava 2 médiuns mulheres para me acompanhar. Para que não restasse dúvida do trabalho da espiritualidade em cada um dos casos, mantendo os sexos nos seus devidos lugares. Eis porque, com o karma, é fruto nosso. O karma é fruto nosso. Eu provei agora. E se a plantação é livre, a colheita nos é imposta, meus irmãos. Pois agravamos no íntimo de nossas células, no código da vida do DNA, daí ser o homem aquilo que ele pensa. Por isso que eu digo, você é o que você pensa. E eu uso a frase e as pessoas talvez não entendam quando eu digo, diz-me o que pensa e diz-te-ei quem te acompanha. As substâncias desconhecidas que provocam o DNA a enviar um mRNA ao citoplasma para a efetivação dos resultados previstos, podem bem ser as vibrações de nosso pensamento, desejos e emoções, ou os hormônios que por meio deles lançamos na corrente sanguínea, ativando sua produção. Lembre-se que eu disse que dependendo do passe, a tireoide libera mais ou menos iodo no organismo para equilibrá-lo. É o mesmo sentido. Daí dizemos que nenhum mal externo a nós pode prejudicar-nos. As pessoas dizem, não, mas se uma pessoa está querendo me fazer um mal, só faz o mal se você deixar. Se o seu pensamento aceitar. Não modifico em nada o código do DNA meu, o pensamento mal de uma pessoa para mim, a não ser que o meu pensamento se sintonize com o dela e deixe que isso aconteça. Hoje eu dei uma explicação sobre isso a uma pessoa que me consultou, que achava que alguém estava fazendo mal para ela. Eu respondi apenas o seguinte, a única coisa que nós não conseguimos furar são os olhos da inveja. O resto só se você deixar. Entre em oração permanente, tenha bons pensamentos, que nada de mal te ocorrerá. Só aquilo que nós mesmos pensamos e praticamos é que pode provocar efeitos futuros agradáveis ou desagradáveis em nossa vida. O fato é que cada célula tem seu relógio biológico, onde estão marcados os minutos em que receberemos as reações benéficas do bem que fizemos ou as dolorosas do mal que praticamos ou pensamos. E diz o Tratado de Bioquímica Moderna, a hipótese do trabalho estatui que o DNA cromossômico transporta informação genética sob a forma de sequências codificadas. Que tal informe codificado é transmitido por meio do RNA, que vai do núcleo até o citoplasma e assim por diante, que tem a missão de ordenar a sucessão de aminoácidos nas proteínas, mas tudo isso fruto do nosso pensamento. Exatamente assim, as doenças kármicas marcadas no relógio celular.
Aparecem no minuto preciso para o qual estão previstas. O que foi que eu fiz? Disse aquela senhora. Disse, nessa encarnação, nada. Ela estava toda tomada, coitada. Ficou 30 dias viva apenas aqui na Terra. Mas ela, nessa encarnação, não tinha feito nada para provocar aquilo. Mas e nas outras? Tanto que a minha resposta para ela, eu repito aqui o que eu já disse numa reunião passada, eu disse, nessa encarnação a senhora não fez nada. Mas olha a gravação do que ela fez antes no DNA dela hoje. E as células delas, como se modificaram. O DNA solta uma informação por meio do RNA, não é isso? Mensageiro, é isso que a ciência diz, que vai ao citoplasma e monta a célula provocadora das desordens no nosso organismo, no molde armado no ribossomo. Daí parte a cadeia tétrica de sofrimentos previstos e determinados por nossas ações passadas. Passe as curas, as orações, as preces, e a pessoa que tinha um problema, uma lesão, não tem mais. As operações espirituais se dão assim. Porque os pensamentos bons levam exatamente ao contrário daquilo que estava falando, que prejudicam, resolvem, ajudam. Quantas curas inexplicáveis para a ciência terão sido obtidas desse modo? Inclusive com a recuperação de tecidos, de não ter mais nem cicatriz. O DNA fabrica não apenas proteínas, mas também células de muitos tipos, sobretudo na intimidade da medula óssea. Isso, meus irmãos, confirma a nossa hipótese, que nós já colocamos, de que as células astrais acompanham o espírito após a desencarnação. E que com ele regressam à vida no plano físico toda vez que reencarnamos. Durante toda a cadeia evolutiva, pelo menos no estágio humano que nós estamos. A contraparte física de nossas células, seu corpo físico, como nós chamamos, é que se estraga, envelhece, desfaz e recompõe, dando a impressão que a célula morre, quando ao invés ela apenas desencarna e reencarna no mesmo local, as células que se recompõem. Exceto algumas cerebrais que não têm recuperação. Que a idade vai chegando e não tem como, ela não se rejuvenesce. O DNA, que é a mente celular, preste atenção, o DNA, que é a mente celular, permanece o mesmo, acompanha o perispírito desencarnado e volta para moldar o corpo físico novo que construímos na vida seguinte. Então, de nossas atitudes, de nosso comportamento, vai definir como o DNA futuro nosso será. De fato, todo o comportamento do DNA demonstra que se trata de um elemento superior com atividades específicas, própria, verdadeiro cérebro nervoso, a comandar todo o comportamento celular. Ninguém tem dúvida disso, né? Tal como no corpo humano em seu todo, o faz o sistema nervoso central, sobretudo o cérebro, o intelecto. Mas cremos haver dito aqui o suficiente. Os especialistas e técnicos que me ouviram estão com o campo aberto para pesquisas e comprovações bioquímicas de tudo o que eu falei. E eu só falei de acordo com a ciência espírita. Mas para encerrar essa parte e para tratarmos do corpo astral, na próxima, tudo sobre o plano astral, nós precisamos
dá apenas um breve toque sobre o ectoplasma, que sai pela narina, pelos ouvidos, pela boca, nas materializações. O ectoplasma é um termo que surgiu no meados do século XIX, meus irmãos, após os fenômenos de Hydesville, daquelas pancadinhas, das pancadas na mesa, das pancadas nos armários. A Kardec até ouviu algumas. Ele estava muito cansado e que, quando queriam falar com ele, tocavam no armário dele lá. Batia, ele e a esposa dele diziam: estão querendo falar comigo, então vamos lá. E aí pegavam aquelas duas meninas que eles trabalhavam e recebia as comunicações mediúnicas. É uma substância mais ou menos visível, quase transparente, com reflexos leitosos, que se exterioriza em certos médios. Aparece na boca, nos poros. Mas a substância em si já era conhecida, muito possivelmente, na Idade Média, por Thomas Vaughan, que escreveu, que parece referir-se ao ectoplasma. Como é que ele diz? Tendo apanhado um pouco desse licor para estudar, ele pegou o ectoplasma. Que estranha substância era essa? Reconheci que se desfazia como a neve, quando a tinha nas mãos, mas era água comum. Não era água comum, mas uma espécie de óleo cuja consistência viscosa, graxa, mineral, brilhante como a pérola, me pareceu transparente como cristal. Examinando ainda, pareceu-me que tinha certa aparência espermática e, em verdade, era ainda mais obscena ao tato que à vista. Dizem os pesquisadores, inclusive Kardec foi um dos pesquisadores, Chico Xavier teve muitas materializações, participou de muitas materializações, em que os médios cediam o ectoplasma para facilitar isso. Moldagem. Eu tenho um livro chamado Livro dos Mortos, em que foram fotografadas moldes de pés, de mãos, de rostos, que você pode moldar com gesso aquela imagem ectoplasmática que se plasmou ali naquele momento. Diz os pesquisadores que é pesada, úmida, viscosa e fria, e tem vida e movimentação própria, saindo e reentrando do corpo do médium, evoluindo e passeando conforme a arte móvel, como cobras, plasmando mãos, rostos e braços. São tudo plasmados. Isso é o ectoplasma. O engenheiro Miller, no dia 11 de novembro de 1931, conseguiu colocar algumas gotas de ectoplasma num vidro tapado com rolha de vidro esmerilhado. Pareciam pequenas gotas d'água. Essas gotas modificavam-se constantemente, movendo-se. O odor era ácido. Foi parafinado e o invólucro, mas, apesar disso, a aparência da substância se modificava, tomando as mais diferentes formas. Ao microscópio, mostrava uma rede de filamentos complicados, de cor escura, mas sem alguns cientistas, como Crawford e outros, Crawford de Belfast, chegaram a fotografar o ectoplasma saindo da boca de alguns médiuns, saindo do corpo do médium pelas aberturas naturais, sobretudo dos órgãos genitais e boca. Podem alongar-se, levantar mesas, erguer objetos, funcionar como alavanca, bater. Crawford, nessa experiência, que está tudo documentado cientificamente. Eu não estou falando nada da minha cabeça. É o que está na ciência espírita, inclusive documentada pelos cientistas que pesquisaram em experiências laboratoriais. A ponto de cercar com grades uma pessoa para ver para fazer essa experiência. E não tinha como alguém entrar lá. E o ectoplasma saiu do médium. Isso foi fotografado, foi filmado, foi documentado. Foram experiências científicas. Crawford descreve a substância como fios muito finos, provenientes do corpo do médium, praticamente invisíveis, fios frios e úmidos, desagradáveis ao toque, considera a substância como intimamente ligada ao sistema nervoso do organismo humano. E assim por diante. O Dr. Gelli, da obra Do Inconsciente ao Inconsciente, chama atenção para as sensações que repercutem no médium quando o ectoplasma é tocado
podendo ser mesmo dolorosas para o médium que está cedendo o ectoplasma. Todo o corpo do médium, mas especificamente dos orifícios naturais e das extremidades do corpo, do alto da cabeça à ponta dos dedos, sendo mais frequentes na boca, palato, gengiva, bochecha. A substância é extremamente sensível, meus irmãos, confundindo sua sensibilidade com a do médium hiperestesiado. Parece ser altamente desconfiada, como um animal tímido, que só pode defender-se reentrando no corpo do médium. Então, você toca no ectoplasma, ele volta para o corpo do médium. Evita todos os contatos, retraindo-se e reabsorvendo. Mas permanece sempre ligado ao médium por um fio que nós chamamos o cordão umbilical. Existem várias experiências, inclusive, que Chico Xavier participou, documentou, e se trata praticamente do duplo etérico, do corpo astral do médium parcialmente exteriorizado. Mas ele toma a forma plasmática daquela. Tanto é que nós deu ao espiritismo, depois que numa sessão mediúnica a mãe dele se materializou ectoplasmicamente e ele a colocou no colo. César Lombroso, um dos maiores criminalistas daquela época, e todo mundo estudou, quem estudou direito não estudou César Lombroso. Ele só se converteu, uma forma de expressão forte demais para mim, que o espírita não se converte ao espiritismo. Você é espírita, naturalmente, qualquer que seja a sua religião. Você é um espiritualista, você é um espírita. Você é um espírito encarnado. Não interessa que religião você seja. Mas ele só se convenceu que existia vida após a morte quando a mãe dele, desencarnada, se materializou e ele a colocou no colo. Porque ectoplasmaticamente ela se formou, tomou a forma que ela tinha, e é como aquelas visões que a gente vê. Tem até um dos vídeos que eu coloquei, que a igreja admite a existência do espiritismo pelas aparições dos monges e freiras daquela época. Chega a ponto de... Tem uma história que eu vou contar para encerrar, que ela chega a ser engraçada. Eu tinha um amigo meu que ficou muito assustado. Ele, todo final de semana, para encerrar, ele ia ao cemitério colocar flores para o pai dele. E, num determinado momento, ele viu um senhor aqui do lado. Aí ele cumprimentou o senhor, que estava do lado de outra turma, e perguntou ao senhor quer uma carona? Disse, quero. Aí ele deu carona ao senhor e foi embora. Chegou numa determinada esquina, ele deixou o senhor lá. Eu não vou dizer quem são os nomes, nem aonde foi, porque isso é uma história real. A pessoa que me contou vivenciou. Então, na semana seguinte, ele foi levar flores para o corpo do pai, lá para a catacumba do pai dele. E tinha um jovem. Aí ele disse, ué, semana passada tinha um senhor aí. Aí o jovem disse, senhor? Ele pegou a carteira, mostrou a foto do pai. Disse, foi esse o senhor que você viu? Ele disse, não, mas foi ele mesmo. Aí o cara desmaiou. Porque o espírito se materializou, estava na sua catacumba lá, pegou carona com ele, na semana seguinte foi o filho, e ele disse, a única coisa, Walter, que parecia um pouco diferente, era um pouco de frieza na mão quando ele apertou a mão para se despedir de mim. Então, meus amigos, nunca duvidem de nada. Ectoplasmaticamente falando. Formas materializadas, de onde extraímos esse resumo, escreve que o ectoplasma é um corpo etérico, ou substrato de matéria organizada. Diz o Raul Montadon que é uma energia vital, materializada, já que nas formas organizadas o corpo etérico é um detentor de vida. No entanto, ponderamos que o duplo ou chamado corpo etérico, que de perto verifica o corpo físico denso,
é apresentado no físico pelo elemento sanguíneo, como se vê desde o Deuteronômio. O sangue é a vida dos seres animais. Deuteronômio 12, 23. O sangue é a vida dos seres animais. Com isso, eu gostaria de deixar meu boa noite para vocês. Que Deus os abençoe. Pensem e reflitam profundamente sobre tudo isso. Vejam como a ciência extraordinária nos ensina que a ciência espírita e a ciência dos homens se entrelaçam para explicar todos os fenômenos bíblicos e do nosso dia a dia, que o DNA nosso é formado pelo corpo astral ou vice-versa e que há uma interferência num e no outro e que nós somos resultado do quê? Do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas ações. E que, por isso, tenhamos cuidado com o porvir, tenhamos cuidado com o que nos vai acontecer no futuro. Em nome de Jesus, em nome desse eu superior, desse Cristo interno que eu tenho, que eu sou um com Ele, graças a Deus, eu vos abençoo a todos e muito boa noite. Obrigado por hoje e que Deus seja com todos. A paz do Senhor esteja sempre em vossos corações. Paz, luz e harmonia. E pense sempre bem. Pense sempre bem. Porque nenhum mal pode vos acontecer, a não ser que cada um de nós deixe que esse mal entre o nosso pensamento. Não tenham receio de nada. Que a paz do Senhor seja convosco. Deus vos abençoe.